Então, estou registrando aqui para a gente. Você leu o texto, gostando mais de você, marquei 15 segundos. Vamos ver se você lembra. Deu para ler tudo? Eu, para ler todo, fui até o meio do segundo parágrafo na segunda letra. Rapaz, Pedro, você está um monstro, né, na leitura dinâmica. Eu vou torcer para você fazer 70 pontos e justificar suas 1.000 palavras por minuto. Deu mais de 1.000, né? Primeira pergunta, por acaso você sabe o título? Gostando mais de você. Anota aqui. Maravilha, né? Se errar essa, seria erro de principiante, né? Não é o seu caso. Então, maravilha. Número 2, o texto diz que para ter sucesso tem que ter o quê? Autoestima. Ele diz que é fundamental para sucesso como Estima, pessoa. estima, né? Diz o texto, é claro que são outros, mas o texto e autoestima. Tá bom. Não adianta você se encher, se cobrir de quê? É, ouro, roupas bonitas. Roupas bonitas, aquelas, né, mala que impressiona, é isso? O Isso. que mais? Coloca aí, né? Bonitas, o que mais? Ouro, roupas bonitas, objetos caros, uma coisa assim. Coloca aí, 10 pontos. Bom, número 3. Antes de você fazer isso, né? Você já ouviu aquele ditado, nem pintado de ouro? Já. Ah, eu falei isso para uma jovem, né, de 15 anos, falei, você já ouviu isso? Que isso é do tempo da minha avó, né? Ela falou assim, olha, professor, já ouvi, nunca disseram para mim, mas eu já ouvi já, tá? Então, não adianta você estar todo pintado de ouro, todo bonitão, arrumado, se você tiver de que jeito? É, autoestima baixa. Com autoestima baixa, claro, coloca aí. Caramba, são 3 perguntas, 30 pontos, hein? Quando elogia assim, a gente costuma errar a próxima, sabia? Já ouviu falar? Quando ela está indo bem, se elogia, ele erra. Não elogia muito, não. Mas eu espero que não. Vamos lá. Pergunta 4. O texto diz aí, o texto diz aí que existe um motivo para esse problema de autoestima, né? Ele justifica, ele diz, ó, isso geralmente acontece por conta disso, 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 disso. Ele Você lembra qual foi a explicação aí dele? fala as crianças recebendo nãos. Você consegue melhorar isso de maneira mais formal? É, o que eu estou lembrando ele fala do estudo das crianças que recebem, acho que é 8.000 nãos, não, 1.000 nãos até uns 8 Esse anos de não é o idade. motivo, né? Por exemplo, qual é o motivo da baixa autoestima? As crianças receberem não. Então, ele também comenta algo sobre criação, o modo como foi criado. Isso tem relação com o modo, né, que você foi criado. Exatamente, a resposta é essa, coloca aí. Tem relação com o modo como você foi criado. Legal. Tá bom. Pergunta número 5. 7, não, desculpa, 6. 6. O texto fala sobre uma experiência feita onde? Estados Unidos. Estados Unidos, né? Quase não saiu. E se você Eu tenho dúvida. chutasse, né, ia ser fácil, porque a grande maioria das pesquisas desse tipo em psicologia é feita nos Estados Unidos. Seria um chute bem óbvio, né? Pode escrever aí, marca 10 pontos. Como era feita a pesquisa? Eles colocavam um microfone atrás da orelha da criança. Colocava microfone nas orelhas das crianças. Coloca aí, 10 pontos. Essa é a oitava, né? Essa foi a sétima. Sétima, a oitava. E qual foi o resultado da pesquisa? E as crianças ouviam muitos nãos. As crianças ouviam muitos nãos. Número 9. Na sua opinião, qual o impacto dessa pesquisa, dessa descoberta na humanidade? Então, é claro, está escrito no último parágrafo, né? Ele
O senhor está querendo saber a minha opinião mesmo ou baseado É, a no... sua opinião baseada no que você entendeu, em coerência com o último parágrafo. Tá. Ele, é, ele afeta o crescimento das gerações, porque a criança vai Isso. entendendo tudo Afeta de o forma... crescimento das gerações. Eu vou entender crescimento aí como capacidade coletiva, tá? Tá bom. Coloca aí. Altera no crescimento geral, né, das gerações. E número 10, quem escreveu isso aí? Doutor Aí Ribeiro. Doutor Laí Ribeiro. Doutor Laí Ribeiro. Quantos pontos você tem? Foram, acho que foi 100%, eu acho. 100, não teve nenhuma com meio ponto, rapaz. Não, o que eu dei uma cambaleada, que foi o da... eu perguntou como é que não era aparecer, né? Aí eu falei vestido de ouro, com roupas bonitas, mas o senhor Não, deu 10. tá certo. Você foi a segunda pessoa a tirar 10. Só teve uma moça que tirou 10 e você, de todos que fizeram o teste. Legal, né? Igual eu tava preocupado. É. Você, Porque eu não consegui. no primeiro teste, você leu quantas palavras? Primeiro, primeiro teste tá aqui. 416. 416. No primeiro teste, você já era meio rápido, então. É um pouquinho. Já treinava um pouquinho, né? É, E a compreensão do primeiro teste? falei 64%. 64. Hoje você tirou 10, quase dobrou, só não dobrou porque não tem como tirar mais do que 10. Na verdade, tem, é só ao invés de eu perguntar 10, eu fazer 20 perguntas, tá? Aí no próximo teste eu faço 15 perguntas ao invés de 10, faço 20. Aí potencializa mais teu resultado, certo? Tá bom. Tá. Agora a velocidade. Você leu o texto todo em um pedaço, né? Celular. Foi, eu li até o problema, no segundo parágrafo. Tá. Quantas palavras você releu? Você vai Ele, contabilizar e multiplicar o total por 4. Eu marquei 15 segundos para ler o texto, sobrou tempo, ou seja, dava para ler em 10 segundos. Então, no próximo teste, eu vou marcar só 10 segundos. Vai ser mais do que o suficiente para você. Tá um bloco aqui bem complicado para você treinar. 55. 55 Não, palavras a mais? 55 a mais, Quantas palavras tem o texto todo? 240 Mais 55? vezes 4, né? Isso. Vai dar 1.180. Não dá mais. Você esqueceu de tomar o 55 no 240. Não, eu somei aqui. Ficou Ué, 295 vezes 4. então o erro não é mais de leitura, é só de memória. Ou de matemática, Talvez. aliás. 240 mais 55 dá 295. Se eu arredondasse para 300, dava 1.200. Então tá certo aqui. Se eu tirar Coloquei como é 20 que eu tava. palavras, dá 1.180. Uhum. Isso aí. Dá 1.180. Aí, um pouquinho mais. 1.180 com 100%. Já pode parar, viu, Pedro? Já tá bom de parar. Essa aula é número quanto? A semana passada eu não pude fazer. Acho que essa é a quinta ou a sexta. Ok. Quinta ou Acho que sexta essa aula, você já conseguiu o é. resultado das 10 aulas. Tá bom demais. Pode parar. Dá um Não, eu lugar quero para duas outro. quadras Não? por minuto, Quer chegar pelo menos umas pelo 3.000. menos. É isso. 3.000. Você atingiu em 5 aulas o que tem aluno que não tira em 10, tá? Você vai pegar o sequência um agora. Deixa Sequência eu ver um aqui. é para compreensão automática. Sabe quando você está lendo, chega na metade da página, você não lembra mais o que você leu? Isso já aconteceu. Hoje tem Você acontecido dá muito aquela. raro. Isso é muito raro Essa acontecer. viajada, ela tem dois motivos. Pouca velocidade
tá? Você lê tão devagar que o cérebro decide ou pensar em outra coisa. Tem relação com o estresse, você está tão cansado, não é, que daí a pouco você começa a rabiscar no papel e olhar para o livro, o estresse, né? Uhum. Pode estar relacionado também com a falta de interesse no conteúdo, né? O livro é tão interessante quanto assistir roupa secar no varal. Você já assistiu roupa secar no varal? Ou seja, não tem a mínima graça, porque acontece muito pouco, né? Enquanto a roupa seca, você vê pouca diferença. Então fica desmotivador, né? Então, esse exercício, ele não tem condições de você se sabotar, enrolar ou coisa do tipo. Tá vendo aqui, ó? Você tem, né, você vai pegar o sequência 1, página 31, tá, ó. Isso. Você tem Aham, linhas tá com aqui. palavras, certo? Certo. Sendo que em cada linha existe sentido entre elas. Vamos ler em voz alta a primeira linha? Vamos. Uva, melancia, banana, abacate, melão, ameixa. São frutas. Ah, então você já andou assistindo uns vídeos por fora, hein? O aplicativo. Tá, aplicativo, exatamente. Então, na sequência aí, você tem mais informações aí diferenciadas, né? Qual seria a segunda linha? Pode ler. Carro, caminhão, navio, bicicleta, trator, moto são veículos. Veículos, exatamente. Veículos. A terceira. Adulto, criança, adolescente, idoso, bebê, jovem são fases da nossa vida. Ou simplesmente pessoas, né? Uhum. Então, você vai ligar um metrônomo, já treinou isso alguma vez? Eu só treinei no aplicativo acho que uma ou duas vezes. Eu vou colocar no segundo aqui, no 50 batidas por minuto, quase uma por segundo. E vamos ver como é que você reage. Você consegue colocar no seu aí também? Tô colocando aqui. 50, né? É. Então, você lê com os olhos cada linha, e no final de cada linha você precisa ter uma compreensão e classificar o grupo de palavras. Lembrando que se você não der conta, você diz passo. Caso você também não encontre uma palavra, não serve uma das que estão na lista. Tá. Só uma dúvida. Por exemplo, eu passei o olho na primeira linha, aí no fim eu já penso no que é, ou eu paro, falo e continuo. Para, por exemplo, estou lendo, né? Então, tá ali, frutas, tech, veículos, pessoas, alimentos, Então eu vestimentos, leio e falo voz alta. em voz alta. Né? Na que você não der conta, você diz passo, pulo, né? Tá. Valendo. Fruta, veículos, pessoas, é, escola, né? Não é escola, é materiais escolares, coisas assim, né? Pulo, sim. Relação à escola. Isso é pulo, tá? Roupas, comida, espetáculo, moradias, ferramentas, profissões, pessoas, de certa Pulo, forma, pulo. Não relação ao pode bater dinheiro, duas vezes, não, tá? tá? Se você não der conta, é Comida, pulo. Se tiver pulo, 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 pulo toda hora, que às vezes, diminui às vezes calma. falta a palavra para Aí descrever. é, aí é pulo. Adjetivo, cor, comida, verbos, lugar de morar, tempo, fase do dia, verbos da vida, fruta, cor. É tenso, né? Isso aí. É um pouco tenso. Eu consigo fazer no 120 aí, né? E é É, claro que o problema, acho que não foi nem a leitura, foi falar a palavra que mas é qualificava o por isso que o grupo. nome é compreensão automática, ou seja, a capacidade de síntese, né? De integrar o conteúdo que você está lendo. Por Entendi. enquanto, você vai ter essa compreensão linha a linha. No duplas Certo, palavras, você tinha essa compreensão a cada dupla, mas não precisava falar, certo. né? Na semana que vem, é compreensão automática e retenção. Hum, Então, quer dizer, você vai ter que ter a síntese de todas as palavras que estão na página, tá? tá. Então, é assim, são as 10, tá certo? Para deixar claro. Verdade, 10, não é? São quatro, não. 10. Você lê a primeira, respira,
lê a segunda de trás para frente, Tá. respira, lê a terceira em zigue-zague, respira, lê a quarta indo, respira, lê a quinta voltando, respira a sexta em zigue-zague. Tá. Professor, em relação à respiração, eu fiquei com uma dúvida ao longo dessa semana, que é assim, eu paro e respiro, ou, por exemplo, eu já posso ir começando a segunda página e Não, respirando? não é na tora, não, né? Como eu te falo, não vai na tora, não, tá? Você terminou, respira, enche o diafragma, trabalha bem isso, tá? Porque o cérebro gasta 25% do ar que você respira. Então, você puxa o ar, Tá. enche a barriga e esvazia completamente o ar, tá? Está Tá. no livro, né, Longevidade do Cérebro, do pseudônimo, né, escritor americano, Dharma Singh, do maior especialista em nutrição, demência e Alzheimer, que eu já li. Tá? Então, muito interessante, professor de Harvard, falando sobre demência, nessa coisa toda. Então, ele fala muito da respiração, atividade física, né? E a maioria pensa que não. A maioria respira mal, aí tem dor de cabeça, falta de concentração, sono, pesquisa, até tontura, né? Entendi. Então, tem que E, dar aquela paradinha, sabe? Então, aí vai, aí lê a segunda página, e respira. Isso é a tá. mesma coisa no livro, tá? Serve também para o livro. E de exercício eu mantenho apenas o sequência, eu mantenho também o do parágrafo? Como Se faz? você fizer mais de uma sessão por dia, não, do parágrafo sempre, Tá. né? Enquanto estivermos treinando leitura dinâmica, durante ou e pós mentoria. Ah, Agora, fora isso, se você treina mais de uma vez, você pode fazer, por exemplo, numa primeira série, é o sequência, numa outra, ou duplas, numa outra extra, é o palavras, entendido. tá? Então, Eu estava no usando mais, palavras para dar uma aquecida, assim. mas primeiro sempre o módulo da semana. Tá. Tamo junto, até o próximo, ok? Fechado.